Oi, crianças, tudo bem com vocês? E aí, durante essa semana, ficaram pensando como vai terminar a nossa história hoje? Ah, mas isso é só daqui a pouco com o pastor Tiago, não é verdade? Porque agora nós vamos começar falando com Deus. Paizinho querido, obrigada porque podemos falar contigo, obrigada porque juntos podemos participar do Culto Kids. E agora, Senhor, que o Senhor esteja despertando no nosso coração o desejo de estarmos amando a Tua Palavra, como a Melry, ela amava, e que possamos, ó Pai, neste Culto Kids também, aprendermos e também relembrarmos de tudo aquilo que o Senhor já realizou através da Tua Palavra e daquilo que pode ser realizado através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora vamos para perguntas e mais perguntas. Vamos ver se você consegue responder rapidinho aquilo que aprendemos a semana passada? Qual o livro mais vendido de todos os tempos? Ah, se você respondeu a Bíblia, você acertou. O que significa a palavra Bíblia? Ah, se você respondeu livros, você acertou. Perguntas e mais perguntas. Quantos livros a Bíblia tem? Ah, 66 livros. E quantos no Antigo Testamento? 39. E no Novo Testamento? 27. Muito bem. Quanto tempo levou para escrever toda a Bíblia? Ah, esse ficou um pouquinho mais difícil, mas você lembrou? 1.600 anos. E quem é o autor da Bíblia? Muito bem, se você respondeu Deus, você acertou. Quem escreveu a Bíblia? Cerca de 40 homens. Eles escreveram a Bíblia, mas escreveram o que eles queriam? Não, somente aquilo que Deus transmitiu a eles. E agora, por que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos? Foi aí que nós paramos a semana passada. Você lembra? Então vamos ver. Imagine você ter uma Bíblia e ela não estar dividida em capítulos e versículos. E como o pastor Tiago nos ensinou a semana passada, o Salmo 119, 47. Lembre-se, você não tem capítulos e você não tem versículos. E aí você ouve, os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Como que você vai achar este versículo? Aí ia ficar bem difícil, não é verdade? Mas a Bíblia no início era exatamente assim. Ela não tinha capítulos e não tinha versículos. Até o Senhor Jesus, quando ele ensinava, ele dizia o seguinte: está escrito. Está escrito na Bíblia, mas em que lugar? Não havia divisões. Era necessário que houvesse essa divisão para facilitar o encontro dos textos bíblicos. Mas surge uma outra pergunta: quem dividiu a Bíblia em capítulos? Agora eu quero te dizer uma coisa muito interessante. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, mas não ao mesmo tempo. Foram em épocas diferentes. A divisão em capítulos foi feita pelo clérigo inglês Stephen Leniton no século XIII, em 1227. Foi ele que fez, então, a divisão da Bíblia em capítulos. Mas quem dividiu a Bíblia em versículos? Passaram-se 300 anos depois que a Bíblia foi dividida em capítulos. Então, na metade do século XVI, Robert Stinney, ele tornou as coisas mais fáceis. Ele queria que as pessoas sentissem o desejo de ler a Bíblia. Ele queria que as pessoas tivessem facilidade de encontrar os textos bíblicos. E ele notou que seria muito bom
já que a Bíblia estava dividida em capítulos, também ser dividida em versículos e ser um sistema unificado. Só que a ideia não foi dele, essa ideia já existia. O Antigo Testamento hebraico foi dividido em versículos por um rabino chamado Natã em 1448 a.C. O Roberto, então, foi o primeiro a dividir o Novo Testamento num padrão de versículos numerados em 1555. Então, Natã, ele fez a parte do Antigo Testamento. E o Roberto, em 1555, o Novo Testamento. Ele usou depois o que o Natã tinha feito, ajuntou tudo, né? E desde então, nós podemos ter a Bíblia dividida em capítulos e versículos. E essa versão que ele fez foi aceita. E até hoje nós seguimos esse trabalho que ele realizou. A Bíblia, ela é um livro incrível. Desde que ela foi escrita, ela tem influenciado e transformado vidas e culturas em todo o mundo. A Bíblia é um livro incrível. Embora ela seja um livro que foi escrita há séculos e séculos atrás, ela sempre é atual, verdadeira e aplicável para todos os tempos. Tudo que você vê acontecendo no dia de hoje, por exemplo, estamos vivendo uma pandemia. E se você for procurar na Bíblia, você vai ver que o Senhor Jesus já havia avisado que essas coisas aconteceriam. Tudo que nós vemos ao nosso redor, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo o que acontece atualmente. A Bíblia realmente é um livro incrível. Apesar dela ser escrita por 40 homens, não existe neste livro inteirinho, que é composto de 66 livros, nenhuma contradição. A Bíblia é realmente um livro incrível, porque ela é a biografia de Deus. Aqui na Bíblia nós encontramos quem é Deus e o que ele faz. A Bíblia é realmente um livro incrível. Sabe por quê? O único motivo da Bíblia existir durante todos esses anos, né? Vamos pensar, são muitos anos, muitos séculos. É porque ela foi escrita para nós. Este é o motivo da existência dela, para que você e eu possamos ter a palavra de Deus nas nossas mãos. Você já parou para pensar que Deus não precisa da Bíblia? Quem precisa da Bíblia é você e eu. E nós precisamos ter essa palavra dele nas nossas mãos. Como nós vimos, ela é 66 livros. Uma biblioteca nas nossas mãos, porque através dela nós temos o manual para a nossa vida. É preciso então que cada pessoa ame a Bíblia, que ela leia a Bíblia, que ela estude a Bíblia, que ela investigue a Bíblia. Vocês lembram na nossa última série do Culto Kids? Sim, porque só dessa forma, fazendo o LEP todos os dias e investigando a palavra de Deus, você também será um cristão incrível. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é incrível. Você quer ser um cristão incrível? Então você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa investigar. E desta forma, com certeza, o Senhor estará usando a sua vida para que outras vidas também sejam alcançadas. Este livro é maravilhoso, mas depende de você ser um cristão incrível para que ele possa ser incrível na vida de outras pessoas. Agora, nós vamos ouvir
o pastor Tiago. Sonho pessoal, bênção mundial. Ah, Mary, ela tinha um sonho, mas por que bênção mundial? Vamos ouvir o pastor Tiago para saber. Vocês se lembram? A Mary estava no final da jornada, o entardecer, no alto de uma montanha, e ela ficou paralisada e o coração disparou, porque ela estava vendo à sua frente a cidade de Bala, a cidade onde ela iria comprar a sua Bíblia. E o seu coração disparou porque ela estava emocionada, finalmente ela ia ter uma Bíblia. E ela então adentrou aquela cidade que ela não conhecia e foi numa casa. Ela queria saber aonde é que morava o homem que vendia a Bíblia, o pastor que vendia as Bíblias. E ela foi para uma casa, foi para outra, e certamente alguém disse, eu não conheço, e alguém talvez dissesse, olha, mora do outro lado. Não estava fácil, mas ela tinha um propósito. Ela queria encontrar o pastor que estava vendendo as Bíblias. E então alguém indicou para ela uma casa. Olha, ele mora ali. E ela atravessa o jardim daquela casa. Um longo jardim. E quando ela atravessa esse longo jardim, ela bate na porta. Certamente agora o seu coração estava mais desesperado que antes. E ela bate naquela porta. E ela pergunta então para aquele homem que abre a porta, qual era o nome daquele homem? E aquele homem responde, sou Thomas Charles. Quando ela ouviu esse nome, ela sabia que ele era o pastor. Ele não falou pastor Thomas Charles, falou Thomas Charles. E ela então imediatamente começou, eu sou Mary Jones. Eu moro do outro lado das montanhas, a 40 quilômetros daqui. E eu, durante 6 anos, eu juntei dinheiro para comprar uma Bíblia. E eu estou com o dinheiro aqui na minha sacola. O senhor quer contar o dinheiro? Olha, eu tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. E o pastor falou, calma, calma, calma. Era tudo o que ela queria, mas ela queria a Bíblia. Então ele a acalmou, pediu que ela entrasse. E olhando para ela, disse, você deve estar com fome. Chamou ali o mordomo, o empregado da casa, falou, olha, traz um lanche para ela. E enquanto isso, nós vamos conversar, enquanto ele traz o seu lanche. E ele perguntou a ela, conte-me toda a sua história. Você pode imaginar ela contando o seu amor pela palavra de Deus, tudo que ela fez, economizou, trabalhou. Ela contou tudo o que ela tinha feito para aquele pastor para conseguir comprar uma Bíblia. Era o seu desejo, ter a palavra de Deus. E ela então ficou ali contando e conversando com o pastor. E o pastor então parou um pouco, olhou para ela e disse, Mari, eu tenho a Bíblia, mas eu não posso te vender, porque ela já está encomendada por uma outra pessoa. Mari, sentada na cadeira, eu creio que ela deve ter baixado a cabeça e deve ter começado a chorar. E ela chorou. Eu também posso imaginar o pastor Charles olhando para ela ali abalada, sentada, chorando, porque ela queria uma Bíblia. E ele não tinha para vender. Naquela época, não é como hoje que podemos, na maioria dos países, encontrar a Bíblia. Ter a Bíblia em várias línguas, várias versões, diversas formas. Umas podem ser mais caras, outras mais baratas. Mas se uma pessoa não tem condições, hoje ela pede, alguém lhe cede uma Bíblia, mesmo que seja uma Bíblia usada. Mas naquela época, não. Era muito difícil. E certamente ela ficou pensando,
e em lágrimas, vou voltar para casa sem levar uma Bíblia. Voltar para casa sem nada. Então o pastor Charles falou: Mary, deixe-me te dizer uma coisa. A pessoa que encomendou esta Bíblia em galês, ele também sabe inglês. Então eu vou fazer o seguinte: você merece essa Bíblia. Ele pegou a Bíblia na língua galesa e deu para ela. Na mesma hora ela parou de chorar e abraçou aquela Bíblia. Aquele outro sabia inglês, então ele podia levar a outra Bíblia, ele só tinha duas. Você já imaginou isso? E a Mari então pega aquela Bíblia. E no outro dia cedo, porque aquele pastor pediu que ela dormisse, ela dormiu. Ali sim ela podia dormir, era a casa de um pastor. E no outro dia, bem cedo, eu creio que ela deve ter acordado ainda antes do sol se nascer, e saiu e foi voltando para a sua casa, e certamente aquele caminho foi mais curto, eu creio que seus pés nem doeram, ela deve ter praticamente voado até a sua casa. E quando ela chega, seus pais já estavam aguardando, porque ela tinha que voltar no outro dia, estavam ali certamente ansiosos, esperando pela chegada, e ela chega e fala: eu consegui a minha Bíblia. E ela entra com seus pais, agradecem a Deus. E ela lê então o Salmo de número 150, aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem ao Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, todos os seres vivos louvem ao Senhor, aleluia. Ela estava feliz, e ali com seu pai, com sua mãe, eles se ajoelharam, agradeceram a Deus pelos recursos para comprar uma Bíblia, agradeceram a Deus pela viagem e pelo milagre de ela conseguir uma Bíblia, um milagre. Mas a história de Mary Jones não acaba aqui. Ela havia conseguido a sua Bíblia, mas aquele pastor ficou comovido com a história dela. E ele não se esqueceu a história de Mary Jones. E o dia quando ele viaja para Londres no encontro de pastores, então ele, numa das mensagens, ele conta a história desta jovem e como o país de Gales precisavam de Bíblias. Mas não de Bíblias que levasse 6 anos para se juntar dinheiro para comprar uma. E ele então, diante daqueles homens, faz o apelo, e 300 homens, juntamente com ele, resolvem formar uma sociedade para que a Bíblia ficasse mais barata e pudessem ser dada ao país de Gales, à Inglaterra, à Grã-Bretanha, a todos aqueles povos. Então eles formaram a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que mais tarde vai alongar um pouco mais o nome, também se chamar de Londres, Lisboa e Rio de Janeiro. E em 1808, essa sociedade, fundada em 1804, 4 anos depois, já manda um lote de Novos Testamentos para o Brasil, na língua portuguesa. Que coisa maravilhosa! Uma sociedade trabalhando para a impressão da palavra de Deus. E olha, em 1945, essa Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, de Londres, Lisboa e Inglaterra, imprimem toda a Bíblia e manda para o Brasil. Eu tenho aqui um exemplar de 1945, impresso na Grã-Bretanha pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Esta Bíblia, que foi colocada no meio de alguma doação, não sei de quem, mas toda vez que chega uma Bíblia que não tem mais condições de ser usada, mas que data de tantos anos, tem 75 anos, escrita ainda com uma grafia muito difícil, né? Esther com TH, Salmos com PS, enfim, a palavra de Deus. Isso é possível nós a termos aqui no Brasil, porque a história de Mary Jones
fez com que fosse fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Embora em 1945 ela foi trazida para o Brasil, mas em 1948, aqui no Brasil, foi fundada a Sociedade Bíblica. E, logicamente, para começar a imprimir as Bíblias, demorou mais algum tempo. Hoje nós temos a Bíblia em várias versões. Eu tenho aqui o Novo Testamento em russo, tenho em hebraico. Das poucas línguas indígenas, nós temos o Novo Testamento na língua kaiowá. Tenho também o Novo Testamento do povo xerente. Tenho a Bíblia no Guarani-Biá. Várias versões. Uma em espanhol, que é da Reina Valera, uma Bíblia muito interessante para estudos bíblicos. Então, podemos ver que o testemunho de Mary Jones nos permitiu termos várias Bíblias. E eu creio que esta Bíblia da Sociedade Britânica é uma Bíblia muito importante. E devemos agradecer a Deus por isso. Mas a história dela não termina, porque ainda temos muitos povos que choram pela palavra de Deus. E quando nós assistimos os vídeos da Bíblia chegando entre alguns povos, como eles se emocionam, como eles fazem uma festa, como gritam, como pulam. Eu gostaria de ter um vídeo da Bíblia que chegou por último agora, o Novo Testamento, para o povo Colina, ali no Amazonas. Domingo retrasado, foi entregue para eles o Novo Testamento. E eu sei que eles se alegraram demais. E como eles aguardaram pela Bíblia na sua própria língua. É muito importante nós não nos esquecermos de que cada povo gosta de ter a palavra de Deus na sua própria língua. E nós podemos cooperar com isso através dos nossos dízimos e ofertas e da obra missionária. E eu agradeço a Deus, porque eu sei que na minha família, minha filha, a Ellen e o Gessé, estão trabalhando lá no Timor-Leste com 4 línguas, traduzindo a Bíblia. E se Deus permitir, eu espero que até o final do ano eles consigam imprimir a Bíblia para aquele povo. E quando ela retornar ao Brasil, ela possa nos trazer com alegria, pelo menos um exemplar do que Deus tem feito na vida daquele povo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que história maravilhosa, não é? E hoje nós trouxemos curiosidades sobre a Sociedade Bíblica. Vamos lá? Olha só, o pastor Tiago nos contou que Mary Jones foi até a cidade de Bala. E sabe o que aconteceu depois disso? O pastor Thomas Charles, ele não conseguia esquecer daquela menina, que foi lá na sua porta e bateu querendo uma Bíblia, o sonho dela. E o pastor ficou se perguntando, será que não haveria outras Mary Jones pelo país que também queriam Bíblia? Ele ficou muito pensativo com isso. E como o pastor Tiago nos falou, que ele foi num encontro em Londres e ele contou a história dessa menina. E todos ficaram interessados. E o pastor falou, por que não criar uma sociedade para providenciar Bíblias mais em conta para as pessoas, né? E aí fizeram a pergunta, por que só no país de Gales? Por que não na Grã-Bretanha? Por que não no mundo inteiro? Então eles foram criar uma sociedade para distribuir Bíblias para o mundo inteiro. É verdade. E assim como o pastor Tiago disse na história, naquele encontro que reuniu cerca de 300 pessoas em 7 de março de 1804, foi criada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Com o passar dos anos, o trabalho desta sociedade se espalhou pelo mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, o primeiro carregamento do Novo Testamento em português foi enviado em 1808.
É, isso aí. E aí mais à frente, depois de muitos anos, né, da sociedade já funcionando, em 1948, como o pastor Tiago também falou, foi criada aqui no Brasil a Sociedade Bíblica do Brasil, hoje chamada carinhosamente de SBB. E já tem alguns anos, né, muitos anos aliás, que a SBB ela está no estado entre as maiores sociedades nacionais que distribuem bíblias e literaturas cristãs. A Sociedade Bíblica do Brasil ela é uma entidade sem fins lucrativos. Ela é dedicada a disseminar a Bíblia e, por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano. Por meio de programas bíblicos, do impacto social desenvolvidos em todo o território nacional. A SBB ela presta assistência integral às comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social. E também não podíamos deixar de falar para vocês sobre a missão da Sociedade Bíblica, que é semear a palavra que transforma vidas. Todas as ações da SBB com a finalidade de cumprir a missão e contribuir para o desenvolvimento integral do ser humano, utilizando como ferramenta fundamental as Escrituras Sagradas. A Bíblia ela é um instrumento de transformação espiritual e social. Vocês sabiam disso? Além de fonte de conhecimento e educação, base cultural e do pensamento filosófico de toda a civilização ocidental. E o livro sagrado contém ainda valores éticos capazes de auxiliar na construção de uma sociedade mais justa, pacífica e harmônica. Olha o trabalho da SBB, gente. Ela mantém o parque gráfico dela, onde ela imprime todas as Bíblias sempre atualizado. Eles cuidam daquilo porque é um material riquíssimo que eles têm em mãos. E eles produzem Bíblias todas de qualidades, sempre fiéis às Escrituras, a custos reduzidos, a fim de que todos possam ter acesso à palavra de Deus. Além disso, ela trabalha com os programas sociais, como eu disse, e leva a mensagem orientadora e transformadora da Bíblia ao maior número de pessoas possíveis. E esses projetos são realizados graças ao apoio de doadores da causa da Bíblia e de recursos adquiridos por meio das publicações produzidas. Vejam só a importância da SBB no nosso Brasil. Vamos para o nosso pedido de oração e preste atenção, o pastor Tiago falou isso no final da história. Muitas pessoas buscam, assim como Mary Jones, uma Bíblia para si, mas todo ser humano tem direito de ter a Bíblia na sua própria língua. Então nós precisamos orar o quê? Para o trabalho de tradução na Bíblia. Nós precisamos orar pelos missionários, para que Deus sustente eles, né? Como o pastor lembrou da Ellen, do Gessé e de tantos outros que trabalham. Vocês lembram de uma série que nós falamos da Wycliffe, né? Que faz a tradução das Bíblias? Nós precisamos de missionários. Então, às vezes, você tem um dom aí guardadinho, você precisa ajudar. Em oração, em contribuição, você precisa ser um missionário. Imagine quantos povos ainda no mundo não têm a Bíblia na sua própria língua. Então, todos os povos têm que ter uma Bíblia na sua própria língua. Vamos orar, crianças? Paizinho amado, Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por todos os tradutores da Bíblia, Senhor, que o Senhor continue, Pai, sustentando, dando direção a eles, Pai, os recursos necessários, Pai. Nós te pedimos o seu trabalho através de todas as nações, Pai, despertando as pessoas, as crianças, todos os missionários, Pai, para essa importante tarefa de tradução da Bíblia, Senhor. Nós te agradecemos também, ó Pai, porque através de Mary Jones, Senhor, nós temos hoje a Sociedade Bíblica aqui no Brasil, ó Deus. Como ela é importante, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue prosperando, Pai, naquele lugar, para que ele possa continuar, Senhor, publicando cada vez mais exemplares, Senhor. E que ela venha também, Pai, que através de parceria, Pai, com tradutores da Bíblia, Senhor, ela possa publicar exemplares, Senhor, de Bíblias em outras línguas, ó Deus. Nós sabemos que há muitos povos indígenas, Pai, ainda no nosso Brasil, que não tem a Bíblia na sua língua, Senhor. Ajuda, ó Pai, o povo brasileiro, Pai, os tradutores brasileiros, Senhor, que às vezes têm medo, Senhor, de ir a campo, ó Pai, com medo dos indígenas, Pai, mas eles são povos como nós, Senhor, e precisam de Ti, Senhor.
como a tua palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue, Senhor. E nós te pedimos, trabalha, Pai, no meio do teu povo, o povo brasileiro, Senhor, para estar desenvolvendo, Pai, para estar trabalhando com tradutores no Brasil, Senhor, e no mundo afora, Pai. Que a tua palavra possa ser disseminada ao maior número de pessoas. Por isso, Senhor, nós abençoamos todos os tradutores da Bíblia e abençoamos a SBB também. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E lembrando, crianças, nós temos muitos exemplares de Bíblias infantis, adultos, de estudo na nossa boutique missionária. É só você vir aqui e adquirir. Rua Dronsfield 383. Não esqueçam! Tua palavra é a luz pro meu caminho. Teus olhos são como uma câmera a me filmar. Eu sei que tudo o que faço tu contemplas. Vou colocar em ação o que o Senhor me ensinar. Tua palavra é a luz pro meu caminho. Teus olhos são como uma câmera a me filmar. Eu sei que tudo o que faço tu contemplas. Vou colocar em ação o que o Senhor me ensinar. Como eu queria minha vida sempre bela, bem divertida como um filme de comédia. Mas sei que se eu passar por drama ou cenas de horror, não vou temer, pois tenho o melhor diretor. Como eu queria minha vida sempre bela, bem divertida como um filme de comédia. Mas sei que se eu passar por drama ou cenas de horror, não vou temer, pois tenho o melhor diretor. E eu sei que ele tem pra mim o melhor roteiro. E nessa vida sou apenas aprendiz. Ele é quem cuida de mim o tempo inteiro, e é pertinho dele que terei um final feliz. Eu sei que ele tem pra mim o melhor roteiro. E nessa vida sou apenas aprendiz. Ele é quem cuida de mim o tempo inteiro, e é pertinho dele que terei um final feliz. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Corta! Bora gravar tudo de novo. Luz, câmera, ação! Tua palavra é a luz pro meu caminho. Teus olhos são como uma câmera a me filmar. Eu sei que tudo o que faço tu contemplas. Vou colocar em ação o que o Senhor me ensinar. Como eu queria minha vida sempre bela, bem divertida como um filme de comédia. Mas sei que se eu passar por drama, cenas de horror, não vou temer, pois tenho o melhor diretor. Eu sei que ele tem pra mim o melhor roteiro, e nessa vida sou apenas aprendiz. Ele é quem cuida de mim o tempo inteiro, e é pertinho dele que terei um final feliz. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Câmera, ação! Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Crianças, eu estou assim maravilhada com tudo que eu pude ouvir da história que o pastor Tiago nos contou. E você? Uma menina com um sonho pessoal. Ela tornou o quê? Uma bênção mundial. Hoje nós podemos ter nas nossas mãos a Bíblia pela Sociedade Bíblica do Brasil, porque uma menina ficou 6 anos guardando moedinhas para poder ter a sua primeira Bíblia. É lindo ouvir a história, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, aqui dentro a gente sente uma vergonha, não é? Porque nós temos tantos exemplares dentro do nosso lar, tantas traduções, tantas oportunidades, e quantas vezes as Bíblias não são abertas para serem lidas. Mas hoje isso pode ser mudado. Assim como ela teve um sonho pessoal e aconteceu uma bênção mundial, você também pode ser usado por Deus. Nós ouvimos hoje sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, da importância da Bíblia chegando aos indígenas, chegando a todos os povos. E nós podemos fazer parte do sonho pessoal de muitos indígenas, através da oração, como a Dayana e o Anderson falaram. Nós podemos fazer parte do sonho de muitos indígenas quando nós ofertamos e também quando nós compramos na Boutique Missionária, porque todos os recursos da Boutique Missionária, eles são para missões, é para levarmos a palavra de Deus para os indígenas. E ainda podemos abençoar a Sociedade Bíblica do Brasil, porque na nossa boutique nós temos diversos materiais da sociedade. Imagine quando você comprar um exemplar ali na boutique, você está abençoando Sociedade Bíblica, você está abençoando missões, você está abençoando para que o sonho pessoal venha a se tornar uma bênção mundial. Esperamos que você tenha gostado desses 2 cultos kids. Mas não terminou aqui. A semana que vem nós vamos voltar. Não com este tema, mas um tema novo e com muita surpresa para você. E é claro, às 9h45 vamos esperar vocês. Lembre-se sempre, estamos aqui, sempre com o Culto Kids, porque amamos ao Senhor e amamos vocês. Até a semana que vem.